Olá, pessoal, tudo bem? Pois é, estamos aqui hoje mais uma vez com um novo episódio do Rodcast e hoje é em português. Eu converso com a minha amiga Maria Laura Uchoa Pires Batista, que é arquiteta, formada há 4 anos pela Unicap, que é a Universidade Católica de Pernambuco. Então, ela tem um bacharel em arquitetura, especialização em design de interiores e formação profissional em decoração e vitrine em Portugal. Ela é formada há 4 anos, é de Recife também, como eu sou. E é um prazer lhe ter aqui, Laura. A gente bater um papo informal e também bastante informativo. Tudo bem? Tudo bem, Rodrigo? O prazer é meu. Obrigada pelo convite. Ótimo, ótimo, Laura. Então, Laura, a gente vai aqui bater esse bate-bola, no caso, né? Esse bate-bola bastante informal, é, de informar as pessoas que não lhe conhecem, né? Mais ainda do seu trabalho, e as que te conhecem também ter essa chance de poder é, é, entender um pouco mais do teu trabalho de uma forma muito, talvez um pouco mais informal, digamos assim. Então, eu vou aqui seguir minha colinha que a gente combinou e tal, algumas perguntinhas, e a gente vai seguir assim mais ou menos um roteiro lógico, não é? A gente sabe que você já está informada há 4 anos, é bastante atuante nessa área da arquitetura aqui no Brasil. E assim, a pergunta que eu sempre faço é o que a gente faz como profissão, né? O que a gente vai estudar na faculdade, de fato, muitas vezes vai definir a nossa vida. E no seu caso, você fez arquitetura e você é um arquiteto hoje em dia, trabalhando já intensamente e tal. Mas o que é que foi que te levou a querer estudar arquitetura? O que foi que te motivou a estudar arquitetura? Você pode falar para nós aí? Então, eu acho que foi uma coisa bem orgânica. Eu não tinha muita ideia do que eu queria fazer até meus 16 anos e eu não tinha a menor ideia do que vestibular prestar, qual área eu ia, eu não tinha a menor ideia. E quando eu fiz meu intercâmbio no high school, né, eu fui com 16 anos para os Estados Unidos. Eu voltei no meio do ano, do terceiro ano, né, do vestibular, e todo mundo já tinha em mente o que ia fazer, e eu ainda estava meio perdida, mas aí eu decidi fazer design de moda, porque muitas pessoas lá nos Estados Unidos me achavam estilosa e tal, eu tinha cabelo colorido, roupas diferentes, então eu decidi fazer. E só que aí eu entrei no curso, quando o curso começou, eles meio que encerraram o curso de moda e o de interiores e juntaram os dois. E aí colocaram como se fosse um curso de design geral, assim, gráfico, industrial, moda, interiores, uma coisa bem, não estava direcionado, né? Eles meio que fizeram uma coisa ali e eu acabei gostando mais dessa parte de interiores do que de moda. Então, meu pai sugeriu que eu fosse prestar vestibular para arquitetura. E apesar de ter sido um curso muito difícil, né, que eu acho que design de interiores eu teria me formado rapidamente, já entrado no mercado, até porque eu acabei me especializando nisso, né? Mas acho que foi uma ótima ideia do meu pai fazer arquitetura, pois assim é um curso bastante respeitado. É, enfim, acho que valeu a pena. Ah, legal, não, com certeza, que bacana. Então, isso até me faz refletir como existe uma pressão muito forte, né, para a gente. Você está com 16, 17 anos para poder decidir o que fazer, realmente é uma idade muito, muito nova, né? Mas que bom que você Sim. então conseguiu escolher um caminho que você gosta, que você realmente é realizada como profissional. E de fato, a arquitetura é uma área muito fascinante. Eu, assim, só para, entre parênteses aqui, eu, na época do vestibular, estava numa dicotomia entre engenharia civil e arquitetura, e que são cursos bem interligados, né? Então, assim, de fato, Uhum. eu entendo. Mas que bacana, então, que te motivou, né, todo esse processo, e uma boa dica do seu pai, né? Então, foi um ótimo conselho, né? Que bom, que bacana. A minha família toda gostou, minha mãe, minha avó, todo mundo tem orgulho de, Legal, nossa arquiteta. legal, bacana, bacana. Então, dentro da arquitetura, né, que é uma área bastante vasta, a gente sabe disso aí, você é melhor do que eu. Qual que é a área que mais te encanta? Qual que é a área da arquitetura que mais
te seduz, no bom sentido, né? Que mais te atrai, que mais te motiva como profissional? Eu acho que a área de patrimônio me fascina muito desde a faculdade, né? Tanto é que eu criei esse projeto Prédios do Recife, onde eu fotografo e escrevo sobre arquitetura moderna. E acabei escrevendo 3 livros, já estou indo para o quarto livro Olha só. sobre isso. Mas de uns anos para cá eu tenho ido mais para a parte de interiores e decoração mesmo. Acho que depois desse curso em Portugal que eu finalizei agora no final de abril desse ano, eu tô assim louca para trabalhar com isso. Tô no meu segundo projeto, né? O primeiro foi um flat aqui no bairro do Pina e agora eu tô trabalhando num projeto de uma fachada e uma área de, digamos, uma área de lazer na frente na fachada frontal, né? Área de terraço, né? Onde tem churrasqueira, como se fosse uma área de lazer. Então eu vou trabalhar nessa área e na fachada. Estou bem ansiosa. Estou só esperando o levantamento ficar pronto. Ah, legal, bacana, viu? Você falou dos livros, no caso, que seria até o próximo item, né? Que você realmente já escreveu alguns livros publicados, não é? E com um sucesso aí dentro do setor da construção, dos projetos, da engenharia, da arquitetura. E ia te perguntar, né? Você escreveu alguns livros, já são 4, não é isso que você falou aí? Eu vou para o São quarto. vai para o quarto, são 3 livros, Uhum. inclusive eu tenho um deles aqui comigo, eu tenho dois, né? Esse aqui você até autografou também, né? Esse livro Isso, aqui é é o um deles, segundo da é o segundo. trilogia. É. E eu tenho que pegar o terceiro, hein? Tem que comprar o Foi o terceiro meu para pegar último, o na verdade, autógrafo. mais Legal. recente. Então, você escreveu esses livros, né? São 3 ao todo. E dentro desse contexto de escrever livros, né? A escrita, o que é que te motivou a escrevê-los no caso, né? Porque assim, a gente sabe que escrever um livro por si só é trabalhoso, né? Requer muita coisa, né? Não só escrever em si, mas a publicação, né? A divulgação. O que é que foi que te levou a querer escrevê-los, né? A motivação principal. Você tem como compartilhar com a gente? Uhum. Eu acho que minha essência mesmo é escrever, né? Eu sou arquiteta por profissão, mas eu fui uma criança que não se interessava muito pelas matérias da escola. Eu gostava mais de artes, ficava indignada porque não tinha música. Adorava aula de teatro, mas a gente só estuda teatro até os 10 anos no sistema aqui, né, do Brasil. É, Nunca me interessei muito, mas eu era boa em português. Muita gente não era. Meus amigos odiavam aula de português. E eu era muito boa em redação. Eu só tirava acima de 8 em redação. E meus colegas com invejinha, né, ficavam, a redação não serve para nada. Grande coisa, tirar nota boa em redação e tirar nota baixa nas outras coisas. Pronto, eu acabei que estou aqui indo para o meu quarto livro, né? Então, assim, acho que foi uma coisa muito natural. Eu comecei durante a faculdade de arquitetura a falar sobre esses edifícios. E meu pai me incentivou muito, porque ele é jornalista, então ele falou, em vez de tirar só as fotos, escreva também sobre a história dos prédios, as pessoas vão se interessar mais. E aí eu pedi ajuda para ele, né, para ele me orientar na escrita, pois ele se formou nisso, né? A minha formação é em arquitetura, então, por exemplo, muita gente em arquitetura sabe desenhar, mas não sabe escrever. Eu sou o contrário. Eu não sou tão boa em desenho, apesar de que eu estou cada vez mais tentando me aprimorar nisso, mas a escrita veio assim de um jeito muito natural. Tanto é que o meu TCC, né, meu trabalho de graduação foi teórico, né? A maioria das pessoas faz um projeto de paisagismo, um projeto de interiores, e eu fiz uma coisa teórica e fui uma das 3 pessoas, dos 3 alunos a tirar 10 no Sim. semestre. Poxa, Portanto, eu decidi publicar. Então, eu encontrei uma editora
no Rio de Janeiro, né? Foi durante a pandemia. Eu me formei em dezembro de 2019, então, em março estávamos, né, infelizmente, Aquela começando aquela pandemia. pandemia horrível. E o processo do livro foi muito chato por causa dessa coisa de internet e tal, longe, né? Eu aqui em Recife, eles lá no Rio. E foi muito chato. O livro só saiu no final do ano, Uhum. mas saiu, né? Deu certo. Infelizmente, não teve noite de autógrafos na época. E, inclusive, eu estou vendo com a editora para fazer ano que vem, né? Essa noite de autógrafos que não aconteceu, para divulgar melhor esse livro, né? Esse aqui, A Significância do Patrimônio Moderno no bairro de Santo Antônio. Esse E eu também falo tem, né? sobre 6 edifícios na Dantas Barreto, sobre os valores históricos, arquitetônicos. É um estudo bem profundo nesses edifícios. Ah, que legal. Bacana, bacana mesmo. Não, que legal, Lara. Obrigado aí por você compartilhar, né, essa questão. E você tocou no ponto que eu acho assim, até bom frisar, a importância de escrever, que é se comunicar, né? Se comunicar seja verbalmente, oralmente, digamos assim, mas na escrita, né? Acho que é até uma falácia, né? A gente falar, as pessoas acharem que não, porque você é engenheiro, ou você é matemático, você é economista, você não sei o quê, não tem que escrever. Não, a gente tem que escrever, até para escrever um e-mail profissional, né? Tem que saber escrever. Então, assim, isso até você é bom frisar, e que bom que você é uma escritora nata, né? Então, para você sai com Uhum. naturalidade, sai muito natural, e isso ajuda muito, né? E seria, no caso, até essa próxima pergunta que eu ia te fazer, em relação ao processo da escrita, né? Escrever, então, tudo bem, já sabe que para você é algo muito natural, né? Então, que bom. Mas como é que é o teu processo de escrita? Como é que ele se dá? O que é que te motiva? E dentro da escrita em si, a pesquisa, porque, obviamente, você, para poder escrever esses livros, você deve ter tido bastante trabalho também de pesquisa, né? Pesquisa em campo, pesquisa de referências bibliográficas e tal. Como é que se deu e como é que se dá esse teu processo de escrita e de pesquisa para realmente você desenvolver os teus livros, né, na pré-publicação? Como é que é esse processo? Tem como compartilhar? Uhum. Eu não acho que tem nenhuma receita para mim. Aconteceu tudo muito naturalmente. O que eu estava ralando para acontecer era o meu diploma, né? Meus diplomas. Mas os livros vieram muito naturalmente. Assim, o primeiro, que é o TCC, eu tinha que fazer porque era o TCC. Então, para me formar, eu tinha que escrever ele. Uhum. Então, foi bem estressante o processo. Para publicar também foi bem estressante. Acho que foi o livro mais estressante, mas assim, tá no ranking de mais vendidos da Amazon no meu nicho. Então, no Imagina. final, valeu a pena, né? Eu amo esse livro. Eu acho que talvez seja o meu xodó, porque ninguém sabe o quanto eu sofri para botar esse livro no mundo, né? Foi meu primeiro livro, então eu tenho um sentimento maior por ele. E aí ele veio, foi publicado em dezembro de 2020, e aí em janeiro de 2021 praticamente emendei com a publicação do primeiro da trilogia Prédios do Recife, que é esse aqui. Ele foi um compilado dos meus posts durante a faculdade. Então também veio muito naturalmente, porque eu passei anos escrevendo durante a faculdade e quando finalizei, eu juntei tudo. Fiz um crowdfunding com meus seguidores e consegui publicar ele físico. Legal, E o legal. segundo foi também na mesma época, eu estava morando com um pessoal, como se fosse uma república de arquitetura. O pessoal ainda estava na faculdade, mas eu já estava formada. Mas fui morar lá durante a pandemia, até para estar perto de, dos meus amigos arquitetos, trocar ideias, inspirações. Então, já estava lá trocando ideias e acabei também escrevendo o volume 2, mas eu só publiquei ele quando eu voltei de Portugal, porque eu já estava assim, muito cansada, né, desse processo de publicação. Eu guardei o material
e esperei a oportunidade vir. Então, o volume 2 da trilogia eu publiquei em 2023, em julho, no evento Arte PE. Uhum, E agora estou escrevendo da trilogia. uhum. Bem interessante. Eu estou escrevendo com um colega que acompanha o projeto desde o início, e eu não o conhecia pessoalmente, mas ele se demonstrou muito interessado, e a gente está nesse processo de dividir a paixão, né, pela arquitetura, pelos prédios, e a gente está escrevendo, né, já fizemos a curadoria dos prédios e agora estamos escrevendo e indo nos edifícios para fotografar. Ah, que legal, que legal. Eu vi assim, acho que você comentou, só para poder talvez frisar, que todas as fotos dos teus livros, você que tirou as fotos, né? Você fotografou né? Esses prédios, não é verdade? Isso, Que legal. isso. Eu fiz um curso de fotografia logo no início da faculdade com um primo, que é fotógrafo, e ele meio que me guiou assim nessa parte de olhar para a arquitetura, né? Ele sabia que eu estudava arquitetura. Então, assim, foi tudo muito natural, né? Eu com câmera, inclusive me perguntaram hoje lá no perfil como é que surgiu a ideia do projeto, e foi justamente numa disciplina de urbanismo que os grupos da turma tiveram que criar roteiros. E o nosso Uhum. roteiro era ali pela Cunha da Boa Vista, né, próximo à Universidade Católica. Eu era a única da turma com a câmera boa, então para diferenciar dos grupos que faziam tudo pelo Google Street View, pegava na internet, a gente não, a gente foi em todos os locais e eu fotografei, e acabou que me veio essa ideia de postar Ótimo, ótimo. no Facebook. Não, que legal, que legal. Não, que E aí foi bacana. sucesso, foi do Facebook para o Instagram, do Instagram para livro, né? Tudo bem Então, natural, né? Tudo estou bem aí natural. divulgando o patrimônio, tudo bem natural. Na verdade, nunca foi uma escolha minha mesmo, não. Parece que eu nasci já destinada a fazer isso, ou alguma coisa assim, sabe? Porque se eu tivesse escolhido, eu seria artista. E não deixa de ser, né? Assim, na minha visão, Não deixe de o ser. que você faz é arte, né? No caso, mexendo com as fotos, por exemplo, né? Você está ali tirando foto, você tem que ter uma visão um pouco artística para poder pegar o melhor ângulo, para poder é, captar aquilo ali e deixar eternizado numa foto, né? Seja impressa, digital, para as pessoas verem. Então, você está catalogando, né? Um arquivo, né, um acervo cultural, né? Arquitetônico de Recife, que tem tantos prédios belos, né? Então, acho que esse trabalho seu, por si só de catalogar, né? Uma parte da edificação de Recife, já é de grande valor, né? De grande mérito, e parabéns. Mas olha, Obrigada. dentro desse contexto, falando de arquitetura e tal, eu ia te perguntar, né, tomar essa liberdade de perguntar como é que você enxerga a situação da arquitetura é, é, atualmente no contexto nacional, né? Por exemplo, porque você também morou fora, então acho que você talvez possa fazer essas comparações, no caso, e mais específico para a arquitetura de Recife. Você tem como, de repente, explorar essa questão? Então, no Brasil, o patrimônio ainda é muito recente. Uhum, O IFAM, Artístico Nacional, ele só foi criado depois da Semana de Arte Moderna, né, de 22. Então, foi por volta ali de 26 até mais ou menos 1930, foi criada essa lei de preservação por causa de Ouro Preto, em Minas Gerais, né, uhum, que ali é um sítio histórico maravilhoso, nunca fui, mas preciso ir um dia. Então, começou-se essa preservação com arquitetura europeia, neocolonial, né, igrejas, mas para a arquitetura moderna não existe. E a cena da arquitetura moderna no Brasil foi muito mais forte do que em muitos outros países no mundo. Por exemplo, na Europa, não tem tanta arquitetura moderna como existe aqui no Brasil. A Europa é antiga, muito antiga, então eles estão preservando
toda a história deles muito antiga, então não houve muito espaço para essa experimentação da arquitetura moderna do século XX. Já nos Estados Unidos, houve bastante também, mas também não há muitas, não há lei, assim, estou falando por alto que eu não tenho tanto conhecimento, mas do que eu sei, também é mais ou menos como o Brasil, não tem leis específicas e também estão demolindo algumas coisas icônicas, né, de arquitetos famosos de lá. Então, acho que o Brasil e os Estados Unidos, em questão de preservação de arquitetura moderna, eles estão meio que com a mesma mentalidade. Assim, ainda não existe esse valor na arquitetura moderna, na preservação dela, sabe? Eu acho que o que está faltando é justamente leis de preservação e manutenção desse tipo de arquitetura no Brasil. Isso. Mas, de repente, assim, eu estou aqui numa conjectura, de repente até uma PL, né, um projeto de lei, né, para poder, de repente, não sei se talvez não tenha, né, como você falou, para poder realmente preservar, né? E até Uhum, assim, a gente sabe que em Recife, poxa, temos aí uma figura importantíssima, que é o Joaquim Cardoso, que também foi poeta, mas um engenheiro civil de cálculo estrutural, que foi fundamental para a arquitetura modernista no Brasil, né? Para os projetos do Niemeyer, por exemplo, né? Ele foi fundamental. Então, acho que Recife também tem, né, esse contexto aí de importância também nesse aspecto, né? Então, que legal, muito legal, tem, Laura. tem Obrigado aí. bastante prédio, obrigada. Tem bastante prédio interessante que tem que ser catalogado, senão vai se perder, porque Uhum. Recife teve um boom de exploração imobiliária, né, da década de 90 para os dias atuais e seguem destruindo muitas coisas. Coisas, né? Principalmente aqui em Boa Viagem. Um dia desses eu passei no Hotel Miramar, que eu fotografei, tá no livro 2 esse que você tem aí. Uhum. E tem duas torres gigantescas no lugar, sabe? Um horror. Você passa por ali e fica, meu Deus, um horror, sabe? Tinha um hotel tão lindo, tão icônico, que bombou na década de 70. Todo mundo ia para esse hotel para ver show, né? Então, isso se perdeu, acabou. É lamentável assim, escutar isso aí e ver essas coisas quase que criminoso, né? Mas enfim. Pois é. Mas olha, essa questão então, a gente falou aí, né, da tua percepção em relação à arquitetura, tua vivência, né, lá fora, mas você, sendo mais assim, mais específico, você morou em Portugal, né? Você estudou Uhum. lá em Portugal. Você tem como, de repente, falar um pouco da tua experiência lá em Portugal, esse contexto da arquitetura, como é que você vislumbra a arquitetura portuguesa e não sei se de repente fazer um paralelo ou de repente uma comparação com a nossa arquitetura brasileira, talvez a mais moderna, não sei. Você tem como, de repente, falar um pouco mais da tua experiência lá em Portugal? Uhum. Em Lisboa, eu me sentia muito em casa. Digamos, lembra muito Recife, mas um Recife que eu não vivi, porque hoje está tudo destruído. Você vai ver arquitetura neocolonial, arquitetura portuguesa, pouquíssimos lugares, né? Ali no Recife Antigo tem alguns casarões que estão preservados, mas a maioria está ali jogado no lixo, né? Então, algumas partes de Recife me lembram Lisboa, algumas partes de Lisboa me lembram Recife, mas em questão de preservação, assim, Lisboa está disparado na frente, em questão de segurança pública também está disparado, né? Então eu fui para lá estudar decoração, algo que não tem nada totalmente diferente de patrimônio, mas também é uma cidade linda, né? Linda. Parece que você está num filme, sabe, aquele filme de Woody Allen, Meia-Noite em Paris. Eu ficava me sentindo meia-noite em Lisboa. Assim, bela cidade, Lisboa. Eu Eu tô visitei também um bairro lá, suspeito. o bairro que morou uma fadista muito famosa, não me recordo agora do nome dela,
Mas eu fui visitar um amigo, me convidou para conhecer a casa dele e foi a casa onde ela morou. E eu fiquei, "Ah, Hum. como assim?" Será que é a Amália Rodrigues? Não, né? Será que é ela? Não, Não, né? não, era. Eu não me lembro, mas era Maria alguma coisa. E tinha até Pires, né? Do mesmo sobrenome que eu, mas depois eu vou olhar direitinho e mandar para você. Mas aí eu saí da casa dele e comecei a prestar atenção no bairro. E era como se fosse um museu a céu aberto dos fadistas. Eu fiquei, não. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Isso em Recife nunca. Meu Deus, assim, pense numa cidade para destruir a memória. É Recife, Interessante. infelizmente. Não, acho que até essa discussão, essa reflexão, né, que você está aí levantando, eu acho que vale a pena para as pessoas que vão, de repente, escutar esse episódio ou também ver, no caso, em outras plataformas digitais, de repente fomentar uma discussão maior para, quiçá, né, alguma iniciativa de realmente fazer um draft, né, fazer um rascunho de um projeto de lei para poder realmente preservar, né? Acho que eu acho, na minha visão, e esse é um bom debate, é, deve-se de repente com construções novas, elas não devem ser impedidas, mas tem um local, né? Tem um local específico que eles devem e não destruir o patrimônio, né? Acho que tem que se preservar o nosso patrimônio porque eu me lembro que quando eu estudei arquitetura na faculdade, tinha uma frase que a professora falava, era arquiteto, que construir é fazer história, né? E se a gente destrói a história local, ah, é uma grande perda para gerações vindouras, né? Então, assim, eu acho que essa importância do seu trabalho, de fato, de estar catalogando, de estar preservando a nossa história através da arquitetura, ela que possa, de repente, também inspirar outros estudantes, arquitetos e tal, ou outros profissionais também da construção civil como um todo, né? A ver uma ótica nesse sentido, de que preservar é importante para todos nós, né? A arquitetura. Uhum. Mas olha, Laura, é muito bacana essa discussão, essa reflexão, essa importante, interessante demais. Mas em relação então, pensando já que você está com projetos aí, né? Você já falou que vai estar para o quarto livro aí, está sendo cogitado, planejado para realmente ser materializado. Mas quais são os teus projetos? Assim, tem as novidades, né? Então você pode falar um pouco mais desse quarto livro, enfim, de repente, para a gente saber um pouco mais. Pronto, tem o quarto livro, meu quarto livro e o terceiro do Recife. Eu pretendo encerrar o projeto que já vai fazer 10 anos em 2026. Então, daqui que esse último livro saia, 2025, e já vai caminhar para o encerramento, né? Porque eu quero focar mais na minha carreira como decoradora, Uhum. mas não pretendo parar de escrever, nem de divulgar meus livros, não. Eu vou começar a divulgar os livros em Portugal ano que vem, lançar o terceiro, né? Encerrar e seguir com minha carreira de arquiteta e decoradora. Quero me Que legal. dedicar para isso agora. E também escrever mais voltado para e-books digitais, porque livro de fotografia é muito caro para imprimir e é muito caro para vender, então me dá muito trabalho, não é algo muito acessível, sabe? São livros caros, livros de R$ 100, mais de R$ 100, então tá bem difícil de vender, né? Antes da pandemia ainda dava, e aí peguei comecinho da pandemia, ainda vendi muito, acabei o estoque do Prédio do Recife, esse aqui, o primeiro, foi sucesso, assim, fiz 500 cópias e logo ele Uhum. esgotou, mas agora eu tô com muita dificuldade, eu fiz uma reimpressão e tô com muita dificuldade de vender, assim, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei se, assim, também tá muito caro para mim, eu que estou bancando a impressão, né, afinal não tenho apoio de nenhum órgão, que deveria, né? Deveria ter, mas eu faço tudo independente. E, Não, e ficou pesado para mim, né? E agora eu quero também fazer outras coisas, experimentar outras coisas. Eu não quero passar
o resto da minha vida em patrimônio, porque eu acho que a arquitetura tem um leque de possibilidades. Então, eu quero explorar o máximo possível. Não, que legal. Não, absolutamente faz sentido. Mas olha, a Laura, você tem um website, né? Se você quiser divulgar também, a gente coloca, mas é Prédio do Recife, né? Isso é www Prédio do Isso, Recife. paradisrecife.com. Lá eu comercializo meus livros e tem o Legal. blog também. E prédiosarcdesign.com.br é o meu site de projetos, projetos Legal. arquitetônicos e decoração. E tem Instagram, Facebook, Prédios do Recife, ou arquiteta underline Maria Laura no Instagram, que é o meu de projetos. Acho que também, até se fizer um Google, né? Laura, Maria Laura, o show É, tour, Maria Laura arquitetura, Show, e só aparece, muita coisa já, aparece né? bastante coisa. Legal. Pô, Laura, que papo bacana, assim, acho que a gente podia aqui estender por horas, né? E tem tanto tópico aqui para poder explorar, mas é isso aí. Então, olha, muito obrigado, né, por você estar aqui conosco. Papo muito Eu que frutífero, agradeço. muito legal. É isso aí. Então, até a próxima, Obrigada, né? amigo, pelo apoio. Não, obrigado por estar aqui também nessa conversa legal. Valeu, hein? Então, até a próxima, então. Valeu. Tchau, tchau. E aí? Então, olha só, eu